Olá pessoal, eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia e vim aqui trazer a correção da semana 1 do PET volume 6 do sexto ano do ensino fundamental. Atividade 1. O que atrapalhou o passeio de Chico Bento? Você já passou por algo parecido? Escreva a situação. Então lá no PET vai ter a charge, tá? Vocês olham. E aí o que atrapalhou o passeio dele foi a chuva, tá? E aí essa segunda pergunta aqui é algo que acontece com vocês. Então vocês respondem de forma pessoal, tá? Se vocês já passaram por algo parecido, de querer sair e chover no caso. A B. Você já olhou para o céu antes de sair de casa para ver se precisaria de agasalho ou guarda-chuva? Em que situação isso ocorreu? Então isso aqui também é uma resposta pessoal, tá? E aí, só um exemplo que eu poderia dar é educação física. Muitas vezes quadra que não é coberta, quer sair para jogar algum esporte e está chovendo. E você pode ir? Não, por quê? Porque está chovendo. Então aí, nesse caso, se você for sair, você ia precisar de um agasalho, de um guarda-chuva. E se tiver sol, você vai precisar de um agasalho, de um guarda-chuva. E aí vocês falam, tá? Descrevam a situação, já passaram por isso. Atividade 2. Procure no dicionário, pesquise na internet o significado da palavra meteorologista, onde você já ouviu falar sobre essa profissão. Então, o significado é o profissional que estuda a atmosfera, seus fenômenos e interações. E onde você já ouviu falar na televisão, sobre a previsão do tempo. Então, assim, é natural quando a gente liga em jornal e tem a pessoa lá fazendo a previsão do tempo, tá? Então, até trouxe uma imagem aqui para ver, representar. E a atividade 3, começando aqui, né? Escreva ao lado de cada frase as palavras tempo e clima, de acordo com o contexto a qual se refere. Então lá, tempo a gente pode definir como humor do lugar. Então o humor é algo que varia muito, né? Então assim, é muito momentâneo. A gente pode estar acordar cansado, nervoso, feliz, triste, e o passar do tempo a gente mudar tudo isso. Então a gente pode acordar nervoso e daqui uma hora a gente está feliz, daqui a pouco a gente está cansado. E já o clima é uma personalidade do lugar, então é algo histórico. Para ter uma noção, quando está falando de clima, é algo que eles baseiam, né, por cerca de 30 anos fazendo a contagem daquilo. Então, quando se fala que é personalidade, imaginar assim, a pessoa ela é muito é, ativa, então é uma pessoa que gosta de fazer as coisas. Então assim, isso já é da personalidade da pessoa. Então o clima é a mesma coisa. Então assim, em tal cidade costuma ser frio entre os meios dos meses do ano. Então entre junho e julho é frio. Então, um outro exemplo, quando você vai para a praia, lá é quente. Por quê? Porque lá tem as condições de clima, então tudo mais favorece uma temperatura maior. Então, tudo isso é uma personalidade. Então, ele criaria, né, essa questão do clima. Então, se sempre que você for para lá, você espera que esteja aquele clima. Agora, quando fala de tempo, é uma coisa, está chovendo, está ensolarado. Então, isso aí vai depender. Pode ser que num dia a gente acorde com sol, chova, depois sai sol de novo, depois fica nublado. Então, tempo é algo momentâneo mesmo, tá? Então, olha lá. Hoje está muito frio? Tempo. Por quê? Momentâneo. O sertão do Nordeste brasileiro é quente e seco, ou seja, isso aqui já é uma definição, já é uma personalidade do lugar, tá? Então já é histórico, clima. Ontem choveu muito na minha cidade, então tempo, de novo. Ontem somente uma parte aqui de chuva, tá? Então assim, se fosse aqui, chove muito na minha cidade, então isso aqui já seria clima, tá? A região central do Brasil possui duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Olha lá, retomando, quando fala aqui chuvosa, então é sinal que já está falando de clima, tá? Então, assim, quando você define algo, tá? E nevou a manhã toda na cidade de Nova York. Tempo, tá? Por mais que Nova York seja uma cidade que costuma nevar, no caso aqui ele está falando somente de um dia, tá? De uma manhã. Tá? Então, com isso a gente fica sempre lembrar dessa definição aqui. Tempo mais momentâneo, clima, essa questão histórica. Então lá, atividade 4. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Então lá, tempo é momentâneo e clima já é o comportamento histórico, certo? A B. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades? Definir o melhor momento para realizar determinadas atividades, tá? Então assim, se você precisa de trabalhar a céu aberto, se estiver chovendo e for atrapalhar seu serviço, você não vai conseguir fazer aquilo aquela hora. Então é por isso importante você saber como que vai ser a previsão do tempo, tá?
C. Cite os fatores geográficos que influenciam as características do clima de uma região. Então lá, são eles: latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Continuando na 4, agora na D, podemos afirmar que duas cidades situadas na mesma latitude apresentam com certeza o mesmo tipo de clima? Por quê? Não, porque o clima é uma relação entre elementos climáticos e fatores geográficos, não somente a latitude. Então a latitude ela faz parte de como é o clima da cidade, mas não só isso vai determinar como que é o clima daquela região, tá? E o que acontece com a temperatura em locais de altas altitudes? Olha lá, as temperaturas elas são mais baixas. Então até trouxe um mapinha aqui, ó, as altas altitudes, né? Tem até que está em azul claro, que significa que é onde aqui é nessas partes que são as regiões que tem muito gelo, né? Tanto Polo Norte como Polo Sul. E com isso a gente termina essa correção da semana 1. Bons estudos, pessoal!